Voltando a falar a respeito do homicídio registrado no final de semana na zona rural de Ataleia, onde um policial militar do estado do Espírito Santo é acusado de ter matado o primo com disparos de arma de fogo, o advogado de defesa desse policial fará uso desse espaço, o que é garantido constitucionalmente. Ele vai falar sobre o assunto e lembramos que o espaço também está aberto para o representante da outra parte envolvida, caso queira fazer uso. Vamos ouvir a entrevista feita com o Dr. Giliardi Fanticelli, aqui da cidade de Teófilo Otoni. Boa tarde, Elvis. Boa tarde a todos. De fato, nós tivemos um homicídio muito grave ali na região do povoado de Tipiti, próximo ao distrito de Novo Horizonte, na região da cidade de Ataleia. Foi uma ocorrência de alta complexidade. Tanto é verdade que algumas forças de segurança tiveram que estar presentes naquela localidade. Entre elas a Polícia Militar do Espírito Santo, a Polícia Militar de Minas, a Polícia Civil e a equipe técnica aqui do IML. Foi de fato uma ocorrência que se desenrolou aí durante o final de semana, que trouxe, infelizmente, a morte de uma das partes. Ao que tudo indica, segundo relatos iniciais, o que houve foi uma emboscada. Isso porque o militar envolvido na ocorrência estava pilotando a sua motocicleta naquela região, quando então teria sido surpreendido numa zona rural, num local ermo, por uma conduta violenta por parte da suposta vítima. Segundo relatos do próprio militar e até de algumas pessoas que posteriormente estiveram lá no local do fato, a vítima teria agredido o militar com um pedaço de madeira de quase 2 metros, fazendo com que o militar caísse da sua moto e ficasse ao chão. Ocasião em que, segundo relatos, a vítima teria investido contra o militar. E esse, obviamente, para salvaguardar a sua integridade física, teria então sacado da sua arma de fogo, pertencente à Polícia Militar do Espírito Santo, e efetuado alguns disparos. Portanto, o que nós temos até o presente momento, segundo o relato dos envolvidos, é uma ação típica de legítima defesa. Isso porque, usando de maneira moderada e proporcional dos meios que o militar tinha à disposição naquele momento, ele efetuou os disparos para repelir aquela agressão que era grave, injusta e eminente. De modo que o resultado morte da vítima acabou sendo consequência, ao que tudo indica, da própria conduta dela. É claro que, nesse contexto, nós lamentamos muito o falecimento da vítima, mas nós não podemos deixar de ressaltar que a conduta do militar está, portanto, amplamente amparada pela excludente de ilicitude chamada de legítima defesa. Tanto é verdade que já no domingo à tarde, após a realização de um auto de corpo e delito, que comprovou que o militar realmente sofreu as agressões, a justiça aqui da nossa comarca concedeu o nosso pedido de liberdade provisória para que esse militar guardasse o processo em liberdade. E como tal, já no domingo foi expedido o alvará de soltura. Importante ressaltar que, em primeiro momento, o militar ele não quis e nem desejou que esse resultado ocorresse. Até porque eles eram parentes, eram primos entre si. De fato, o que nós temos ali foi uma fatalidade, uma tragédia familiar, ao que tudo indica, decorrente de uma disputa local pela posse de uma determinada área. Segundo relatos do próprio militar, a vítima não aceitava uma decisão liminar de reintegração de posse que ocorreu naquela região e imputava a perda do imóvel ao militar e ao seu genitor. Claro que tudo isso vai ser esclarecido e provado oportunamente, mas o que nós tivemos ali então, portanto, foi algo que foge ao cotidiano, uma situação que ninguém queria ou esperava. Um outro detalhe importante, o militar a todo momento ele fez de tudo para que a morte da vítima não se efetuasse. Tanto é que foi ele quem prestou socorro, foi ele que acionou o pronto atendimento médico, foi ele que acionou a corporação, tanto da Polícia Militar do Espírito Santo, quanto da Polícia Militar aqui de Minas, para que fossem ao local. Ele também a todo momento se colocou à disposição das autoridades, tanto é que ele foi encontrado em casa, aguardando a chegada dos policiais.
Trata-se de um militar com mais de 10 anos de relevantes serviços prestados à Polícia Militar do Espírito Santo, casado, com 3 filhos, sendo um deles menor de 2 anos. Um policial exemplar, acima de qualquer suspeita, que, diga-se passagem, estava na região para cuidar de uma terra que é sua, quando então teria sido surpreendido por essa conduta, ao que tudo indica, covarde, por parte da vítima. É claro que nós estamos aqui em sede de uma investigação preliminar, muita coisa ainda precisa ser apurada, mas nós estamos convictos que o militar ele é inocente dessas acusações e que no momento oportuno tudo isso vai ficar comprovado e esclarecido de uma forma mais contundente. De qualquer forma, tanto o militar quanto a defesa se compadece dessa perda, da morte da vítima, e externamos aqui de maneira muito clara o nosso sentimento de pesar pelo falecimento dela. Mas de qualquer forma, o militar tem convicção plena da sua inocência e acredita que no momento oportuno tudo isso vai restar esclarecido.